Olá, sejam muito bem-vindos e vamos à história. Flores, flores, flores. A época de chuva já tinha acabado e agora Israel estava toda florida, toda bonita. E os amonitas, que eram assim vizinhos de Israel, eles continuavam sendo uma ameaça para Israel. Então, Davi falou: nós temos que lutar contra os amonitas, não tinha jeito. E sempre quando tinha uma batalha, uma guerra, era o rei que ia à frente do exército para a batalha. Mas dessa vez não, dessa vez Davi falou para Joabe: Joabe, você que vai comandar o exército, eu não vou, você que vai ser o líder e eu vou ficar aqui no palácio cuidando de outras coisas e você vai ser o líder dessa guerra lá do exército e vai guerrear contra os amonitas. E assim foi. Então, começou a guerra, Joabe foi com o exército e Davi então passou um dia assim, no finzinho da tarde, ele não conseguia dormir. Parecia assim, panqueca na frigideira, sabe? Vira para um lado, vira para o outro, vira para o outro e não conseguia dormir. Então, ele pegou e foi lá na varanda, lá no palácio. Então, ele foi lá na varanda e ele começou a olhar lá fora, assim, né? Toda a cidade. E ele viu uma moça em cima da casa dela, assim, porque lá era diferente que nem as casas de hoje. E essa moça estava tomando banho, assim, lá em cima, né, do telhado. E Davi sabia que ele não podia ficar olhando, né? Ele era um homem casado e também não podia ficar olhando, não é? Mas ele continuou olhando. E ele olhou, e aí ele saiu e falou para um servo dele: você sabe quem é aquela moça que está lá naquele telhado se banhando? Aí o servo dele, né, disse para ele: aquela é Batseba. Ela é esposa de Urias, um dos seus soldados. Davi, tá bom. Então, Davi mandou que um mensageiro, né, alguém, fosse buscar Batseba. Davi sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele era um homem casado e Batseba também era uma mulher casada. Mas Davi começou, olha, a planejar o pecado na cabeça dele. E isso não é nada certo, isso não é nada bom. Então lá num versículo na Bíblia, lá no livro de Tiago, fala assim, Tiago 4,17, fala assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Davi sabia muito bem que ele não devia chamar aquela mulher casada lá na casa dele. Mesmo assim, ele chamou. E Davi sabia muito bem que Deus falava sobre o casamento e falava coisas muito sérias. Deus falou que ninguém, nenhum homem casado, nem uma mulher casada, pode namorar outra pessoa, porque eles são casados. Não pode. Isso se chama adultério. E isso é errado. Mas Davi mandou chamar a moça e eles passaram a noite lá no palácio do Davi e eles namoraram e no dia seguinte ela foi para casa dele. Passaram alguns dias, Batseba mandou uma mensagem para o rei Davi que ela estava grávida. E agora? Davi ficou muito preocupado. Batseba, então, ela estava muito angustiada, porque a lei dizia que se tivesse adultério, né, se maridos, as duas pessoas que namorassem e que não eram casadas entre si, elas deviam morrer. Então, a lei dizia que Davi e Batseba tinham que morrer, porque eles adulteraram. Eles tiveram um relacionamento fora do casamento. Então Davi começou a pensar o que ele devia fazer. Então ele teve uma ideia. Ele mandou que trouxessem Urias, o esposo de Batseba, lá da batalha.
Então, trouxeram o esposo de Batseba, Urias, e Davi então conversou com ele, perguntou para ele como é que estava a batalha, se estava tudo bem. E Urias foi falando e contou para ele tudo o que estava acontecendo lá na batalha. Então, Davi pegou e ajuntou bastante comida bem gostosa lá do palácio e falou e deu para Urias. Ele falou assim: Urias, olha, vai para casa essa noite, vai descansar, tenha um tempo com a sua esposa, né? E no amanhã você volta para a batalha. Davi pensou assim: se Urias dormir com a esposa dela, todo mundo vai achar, inclusive Urias, que o nenê que a Batseba estava esperando era de Urias, nem vai imaginar que era dele. Aí passou a noite. No dia seguinte, bem cedo, vieram falar para Davi: Urias dormiu no palácio. Urias dormiu no palácio? Ele dormiu lá com os servos. Ele não saiu do palácio, não foi para casa dele. Então Davi chamou Urias e falou: Urias, por que você não foi para casa passar um tempo com a sua esposa e poder comer aquelas comidas que eu te mandei? E Urias falou assim: meu rei, como eu posso ir para casa, ficar com a minha esposa, comer do bem e do melhor, enquanto os outros soldados, meus amigos, estão lá na batalha, batalhando e sofrendo numa guerra? Eu não posso, meu rei. Então, tá bom, Urias. Davi ordenou que Urias devia ficar mais um dia e uma noite lá em Jerusalém. E aí ele falou para os outros, falou: olha, dê bastante vinho para ele, bastante, porque Davi pensou: se ele tomar bastante vinho e ficar um pouco assim, meio variadinho, né, meio bêbado, ele vai dormir com a esposa dele, aí depois todo mundo vai pensar que o bebê é dele, vai ficar tudo certo. E passou a noite. No dia seguinte, onde Urias tinha passado a noite, isso mesmo, ele tinha ficado no palácio e não foi para casa, porque ele era fiel aos amigos dele que estavam lá na batalha. E ele então falou para o rei Urias, para o rei Davi: eu sinto muito, rei, mas eu não posso fazer isso. Então Davi falou: tá bom. Então Davi pegou, ele escreveu uma carta, ele teve outra ideia. Ele escreveu uma carta e nessa carta dizia, era uma carta que ele mandou para Joabe, que ele ia mandar, né, para Joabe, que era o líder do exército, o comandante. Então nessa carta ele falava assim que Joabe devia colocar Urias lá na frente da batalha e que os soldados deviam se afastar para que deixar Urias lá na frente, para que Urias fosse morto. Ele pegou então, dobrou o papel direitinho, aí ele selou, porque eles tinham um selo, né, um carimbo, o rei, ninguém podia abrir aquele selo. Então, ele deu essa carta para Urias, e Urias voltou para a batalha sem saber o que tinha naquela carta. E ele entregou para Joabe. Joabe leu e assim como o rei mandou, ele fez. Ele colocou Urias na frente da batalha. Então, não teve jeito. E Urias foi morto pelos inimigos de Israel, pelos moabitas. E essa notícia chegou lá em Jerusalém, que Urias estava morto. Então Batseba se vestiu de preto, ficou de luto por vários dias e todo mundo pôde ver a tristeza dela por causa do esposo dela que tinha morrido. Então passaram-se esses dias de luto, Batseba tirou a roupa preta, começou a usar roupa normal e Davi então se casou com ela. Naquela época era normal, não era o que Deus queria, mas os reis tinham várias mulheres. Então, as pessoas viram Davi se casando mais uma vez, tendo mais uma esposa, todo mundo achou normal. Tempo passou um tempo, o bebê
nasceu. Ah, pois o bebê nasceu e Davi ficou assim, ele amou o filho dele assim que ele viu. Mas ele não estava tão feliz, porque ele sabia que ele tinha feito uma coisa muito errada. E passou um tempo, então, Natã, que era um profeta de Deus, foi lá no palácio. Ele foi falar com Davi. E chegando lá, ele falou: "Ô rei Davi, olha, eu vou contar uma história para você." Então, ele começou a conversar com o rei Davi e ele contou que haviam dois homens. Um era muito rico e o outro era muito pobre. Esse homem rico, ele tinha assim muitas ovelhas, muitos bois, tinha muita coisa. E o homem pobre tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha, ela nasceu junto com os filhos, ela cresceu junto com os filhos desse homem. E eles eram a ovelhinha de estimação, animalzinho de estimação da casa. E a ovelhinha até fazia as refeições junto com a família. Eles gostavam muito daquela ovelhinha. E o rei estava ouvindo a história de Natã. Então Natã falou para ele: um dia, esse homem rico estava passando o viajante e ele hospedou o viajante. Bom, ele precisava alimentar o viajante. Então ele foi na casa lá do homem pobre, pegou a ovelhinha dele, levou para a casa dele, matou aquela ovelhinha e deu como refeição para aquele viajante. O rei Davi ouviu aquela história, ele ficou indignado. Onde já se viu uma coisa dessa? Esse homem merece morrer. Então Natã falou para ele: esse homem é você, Davi. Davi, Deus manda dizer para você: eu te ungi como rei de Israel. Você foi ungido. Eu te livrei da mão de Saul. Eu também te dei a nação para você reinar. E você fez pouco caso do meu mandamento. E você deixou que o pecado dominasse o seu coração. Davi, você matou Urias e você roubou a esposa dele. Quando Natã falou essas coisas, aquilo então Davi começou a sentir uma dor e um arrependimento. Ele falou: o que foi que eu fiz? Eu pequei contra o meu Deus. E ele ficou muito arrependido. Então ele se arrependeu fortemente do mal que ele fez. E ele pediu perdão a Deus daquilo que ele tinha feito. E ele falou: Senhor, me perdoa. E Natã falou para ele: Davi, você não vai morrer porque Deus te perdoa. Mas o seu filho, ele não vai morrer. E por causa do seu pecado, a sua família vai ter dias muito difíceis e muito ruins. Então, o profeta Natã foi embora, foi para a casa dele e passaram alguns dias, o bebê começou a ficar doente. E aí, até que ele veio a falecer. O bebê morreu e assim que o bebê morreu, então, Davi foi lá para o templo e foi louvar o Senhor. Ele entendeu de uma forma muito difícil que ele tinha cometido um pecado e o pecado traz consequências muito ruins. Talvez você também. Às vezes você tem uma tentação e você vai mentir porque talvez você quebrou alguma coisa em casa ou na escola ou fez alguma coisa que não devia. E aí então você mente para que ninguém saiba que você fez aquilo. Ou então para você se sentir que é bom, ou que as pessoas gostem de você, você inventa algumas coisas que são mentiras para as pessoas gostarem de você. Sabe, a melhor coisa quando a gente tiver uma tentação é parar. Para e pensa naquelas coisas que vão fazer mal para você, que aquilo é um pecado e vai desagradar a Deus. Pensa que além de desagradar a Deus, você pode machucar você
e as outras pessoas ao seu redor, que o pecado pode causar isso. E depois você peça para que Deus ajude a você a não cometer aquele pecado. Então faz comigo, pare, pense e peça, tá bom? Quando você tiver algum desejo de fazer uma coisa que não deve, pare, pensa e peça. Olha, lá em Provérbios 14, 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, às vezes, a gente acha que aquela coisa que a gente vai fazer, ninguém vai fazer, ninguém vai saber, ninguém tá vendo, ninguém sabe, eu posso enganar todo mundo, mas Deus está vendo. E aquela escolha que a gente faz pode levar a uma decisão muito ruim de pecado. E você sabe que o pecado separa a gente de Deus. Então fica difícil a gente orar, fica difícil a gente cantar, porque Deus odeia o pecado. Ele ama a gente, mas ele não pode com o pecado, porque ele é santo, ele é puro e ele é bom. E no céu, o pecado não pode entrar. Então, quando você fizer, ou se você fez uma coisa que desagradou a Deus, como Davi, faça como Davi, se arrependa e peça perdão a Deus, tá bom? Então agora nós vamos falar com Deus, mas antes não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e comente para a tia o que você tem achado dessas histórias e se você tem alguma outra história que você gostaria de ouvir. Então, cruza os seus dedinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos ama muito. E o Senhor nos ama muito, que não deixa a gente fazer coisa errada sem ter uma disciplina. Porque o Senhor quer que a gente melhore, que a gente não fique como a gente é, mas que cada dia a gente melhore. Nos ajude, Jesus, a gente não pecar contra Ti. Nos dê força, Senhor, para a gente dizer não ao pecado. Em nome de Jesus, amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.